Quero falar contigo aqui que em Eclesiastes 3 você vai notar que o Salomão ele começa a falar sobre o tempo. E ele começa a mostrar que existe um tempo para cada coisa na vida, na nossa vida e debaixo desse céu, num propósito de Deus. Aí ele vai falar de um momento que eu quero ler com você, que é o tempo de perder. É isso que o Salomão vai falar. E daí eu quero comentar com você sobre isso. Será que nós estamos prontos para esse tempo? E é um tempo que a gente passa às vezes na vida. É uma fase que muitas vezes nós enfrentamos. E nós estamos preparados para perder? A gente tem que parar e pensar nisso. E se olharmos para trás, esse ano que nós estamos vivendo foi um ano que muitas pessoas perderam muitas coisas. E a gente está preparado para perder? Essa é a pergunta que a gente tem que ter. Quando Deus nos faz recuar, quem nós somos? Continuamos os mesmos? Continuamos gratos? Quando a gente perde alguma coisa que nós gostamos muito, continuamos servindo a Deus ou começamos a reclamar? Quem nós somos quando passamos por essa fase? A fase que perdemos alguma coisa. Às vezes a gente perde o que gosta de fazer, perde algo que ama muito, tirando perder um ente querido, que isso é triste para todo mundo. Mas e para a fase de perder? Nós estamos preparados para perder? Eu sei que ninguém gosta de perder. Eu acredito que ninguém gosta, não preciso nem perguntar isso, que ninguém gosta de perder. Contudo, nos momentos que nós perdemos alguma coisa, são os momentos que nós revelamos quem realmente nós somos. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim, ó. Vamos lá no versículo 6, Eclesiastes 3, versículo 6, a Bíblia diz assim, vamos todo mundo junto. O que diz a Bíblia? Tempo de buscar e tempo de perder. Olha o que a Bíblia diz, vamos só ler todo o versículo, daí eu volto meditando. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Em uma outra tradução é tempo de economizar e tempo de gastar. Numa outra tradução, agora vamos ler de novo. Tempo de buscar e tempo do quê? De perder. E essa é a pergunta. Estamos preparados para viver essas fases? Aonde vamos perder? Às vezes vamos ouvir um não de Deus. Muitas vezes na vida vamos recuar. Nós estamos preparados para passar por essas fases, por esses momentos, por esses períodos na nossa vida? O período às vezes é onde a gente vai perder alguma coisa. Quem nós somos quando tudo dá errado na nossa vida? Quando perdemos algo que nós gostávamos. A gente perde alguma coisa que a gente gostava de fazer. Sabemos viver o tempo da perda? Ou nós começamos a murmurar? Nós mudamos ou continuamos os mesmos? Às vezes, Deus pode nos fazer recuar na vida, por dois motivos. Primeiro, porque estamos acelerados, e lá na frente Deus viu que tem uma curva, e com o impulso e o ímpeto que nós estávamos indo, naquela curva a gente não ia se dar bem. Ele poderia nos perder. Então Ele nos faz desacelerar, às vezes perder algo, recuar, nos fala não. E aí a gente tem que aprender a viver essa fase, porque tem a fase de buscar, de alcançar, tem a fase de conquistar, tem a fase de conseguir muitas coisas, mas também tem a fase de perder. E às vezes Deus nos faz recuar, porque lá na frente Ele sabe que tem um valo, tem um buraco, e ninguém consegue pular se não voltar para trás e não pegar impulso. Então Deus sabe tudo que Ele está fazendo na nossa vida. Ele sabe de cada fase, cada momento. Ele sabe o porquê Ele coloca uma pessoa, porquê que Ele tira outra, porquê que Ele abre uma porta, porquê que Ele fecha outra, porquê que Ele não deixou passar naquele concurso, porquê Ele fez isso, porquê Ele fez aquilo. E o que nós temos que parar é de reclamar. Existe também a fase que às vezes perdemos, e é nessas fases que Deus nos conhece. E se de repente, numa fase onde a gente perdeu algo que gostaria muito de ter, será que às vezes essa fase, Deus não está nos testando? Às vezes na fase da perda, Deus pode estar me testando, para me colocar em algo muito melhor. Só que tem pessoas que quando perdem um emprego, elas brigam com Deus. Deus, por que eu perdi o emprego? Eu estou na igreja, aqui a pessoa sai da igreja, ela se revolta. Porque a pessoa não sabe o que? Perder. Às vezes podemos perder coisas que nós gostamos muito. Tem muitas coisas. Só que o que a gente tem que aprender? Que existirão fases na vida. E nós estamos prontos para essas fases? Quem nós somos quando tudo está dando errado?
quando as coisas não estão indo como gostaríamos, quando começamos a perder e às vezes nem entendemos por que estamos perdendo. Continuamos os mesmos? Continuamos servindo a Deus com alegria ou começamos a reclamar? Vamos comigo em Deuteronômio capítulo 8. Lá no Antigo Testamento, é o 5º livro. Nós não gostaríamos de perder nada na vida. Por nós, todos os nossos familiares poderiam ter 300 anos vivendo ainda conosco. É difícil perder um familiar, mas a gente tem que saber que às vezes virá essa fase, a fase de perder. Não é fácil, mas que a gente possa continuar servindo e possamos continuar os mesmos sem brigar com Deus, mas confiando que tudo que Deus faz é o melhor para cada um de nós. Poxa, mas eu não consegui aquele emprego, eu pedi tanto aquele emprego para Deus e eu perdi. Ô Deus, o Senhor que sabe. A minha vida é de quem? É minha ou é de Deus? É de Deus, mas o nosso maior inimigo é a nossa vontade. Pô, pastor, perdi aquele emprego, o salário era bom, mas Deus sabe o que Ele está fazendo. Existe a fase de perder, e nessa fase eu tenho que mostrar para Deus que eu vou continuar sendo o mesmo. Existe fase onde a gente recua na vida, e eu tenho que mostrar para Deus que eu vou continuar sendo servo, eu vou continuar andando com Ele. Eu não sirvo Ele pelo que Ele me dá, eu o sirvo pelo que Ele é. Você está preparado para perder? Já passou por uma fase difícil? Que quando vier a fase que Deus permitir por algum motivo, que a gente recue, que nós venhamos perder alguma coisa, que possamos continuar servindo Ele. Deuteronômio capítulo 8. Todos acharam? Às vezes, pastor, uma vez chegou um jovem e uma jovem, eu perdi meu noivo, me deixou, pastor. E agora? A pessoa fica triste, lamentando. Primeira coisa que eu pensei, eu disse assim, glória a Deus. Se Deus permitiu que terminasse, é a fase de perder. E tudo que Deus faz é para o nosso bem. É melhor ter perdido antes do que depois casar e ter um casamento problemático. Claro que ninguém gosta de perder, a gente fica chateado. Nada do que a gente faz na vida é para perder. A gente quer sempre avançar. Mas tem fases que Deus nos faz recuar e é para o nosso bem. E a gente tem que sempre agradecer a Deus. Vamos lá. Deuteronômio 8, versículo 2. Talvez na hora a gente não entende, mas com o tempo a gente vai compreendendo por que Deus faz tudo na nossa vida. Versículo 2 diz assim, vamos ler juntos? Aí está escrito aqui no texto, Deuteronômio 8, 2, vai lá. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus. O que esse Deus fez? Ele te guiou no deserto, quantos anos? 40 anos. E olha o que diz, para te humilhar. Essa palavra tentar a gente pode trocar por testar ou provar, tá? Para te tentar, ou seja, provar o povo, e olha o que ele diz, e para saber o que estava dentro do teu coração. Olha o que ele diz, se guardaria os seus mandamentos ou não. Então às vezes Deus nos testa, às vezes Deus vai dizer não, às vezes Deus vai nos fazer perder, às vezes Deus pode nos fazer recuar. Estamos preparados para esse tempo, para essa fase? E a vida é feita do quê? De fases. E nós estamos preparados, se entrarmos numa fase assim, se enfrentarmos uma fase assim, vamos continuar servindo? Vamos continuar gratos? Ou vamos começar a murmurar, vamos começar a brigar com as pessoas, vamos começar a nos lamentar, vamos nos revoltar com Deus e com a igreja porque a gente perdeu? Não, eu tenho que dizer, Deus, eu vou continuar o mesmo com o Senhor. Eu sei que às vezes, dependendo do que perdemos e enfrentamos, não é fácil, às vezes vem uma dor, mas nada é sem a permissão de quem? De Deus. E tudo que Deus está fazendo é para nos ensinar alguma coisa e nos fazer crescer. E a gente tem que aprender que são fases. Tem fase de conquistar, de alcançar, de vencer, de ganhar. É tão bom essas fases que a gente conquista, alcança, faz, o meu sonho realizou, aconteceu e tal. Mas tem fase que Deus faz recuar. Então tudo que Deus fez também com o povo de Israel foi para conhecer o que havia no coração. Quer conhecer o coração de uma pessoa? Faça ela perder algo que ela gosta. Você vai realmente conhecer quem é a pessoa. Você vai conhecer o coração dela. Você vai saber quem ela é. Ali a gente vai conhecer. Então Deus, Ele fez todas essas coisas no deserto para testar o povo de Israel. E temos que nos preparar. Porque às vezes poderão vir fases na nossa vida onde possamos perder alguma coisa. Vou te mostrar um homem que não se comportou bem diante da perda. Gênesis 39. Pastor, eu perdi aquele emprego. E
quem sabe Deus fez você perder aquele emprego para o seu bem? Às vezes foi para o nosso bem. Gênesis 37, perdão. Gênesis 37. Porque às vezes se a pessoa não perdesse aquele emprego, ela nunca começaria o próprio negócio. E às vezes foi por causa daquele emprego que a pessoa perdeu, que ela foi obrigada às vezes a começar o próprio negócio. E lá no próprio negócio tudo vai mudar, a pessoa vai ganhar mais, vai dar tudo certo. Só que nós não enxergamos o dia de amanhã. A gente só enxerga o emprego perdido de agora. E daí a gente fica triste com Deus, quer brigar com Deus, quer dizer para Deus: eu sou um dizimista, ofertante, patrocinador, estou sempre na igreja, por que o Senhor deixou eu perder? Então a gente começa a brigar com Deus porque a gente só enxerga o hoje. Mas quem é que enxerga o amanhã? E ele sabe que naquele outro emprego lá no negócio próprio que eu me obriguei a botar, lá eu vou prosperar muito mais, vou ter liberdade, eu posso escolher o dia que eu quero descansar, que tudo vai ser melhor. Então a gente tem que aprender a confiar. Porque Deus sabe por que Ele fecha uma porta, por que Ele abre outra, por que Ele coloca, por que Ele tira, por que Ele permite. A gente tem que confiar que a nossa vida está no controle dEle. E por mais que agora eu não entenda, porque eu sou limitado, eu só enxergo hoje, Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele já enxergou amanhã. Vamos lá, Gênesis capítulo 37, todos acharam? Então a gente tem que aprender a confiar em Deus, que é uma das coisas que a gente não tem feito muito. Nós queremos que tudo seja de acordo com a nossa vontade. E esse é o nosso maior inimigo, vencer a nossa vontade. Gênesis 37. Aqui nós vamos falar sobre o Jacó. Ele é o pai do José. Você deve conhecer um pouco a história. O Jacó, eu acredito que ele deve ter feito uma oração a Deus, pedindo que Deus guardasse ele e guardasse a família dele, de tudo que viesse, de tudo que fosse surgir pela frente. Então o Jacó acabou de fazer uma oração, pedindo: Deus, guarda a minha vida. Ele tinha 12 filhos, guarda os meus filhos, protege a minha casa, protege a minha família. Ele deve ter orado a Deus, falado com Deus. Aí ele termina a oração, deve ter todos os dias, provavelmente ele deveria falar com Deus. Passa uma semana, talvez um mês, ou até mesmo alguns meses. Quando vê, chega uma notícia para ele, que o filho que ele mais amava morreu. Você imagina o coração dele. Eu orei para Deus me proteger e proteger minha família. E qual foi a resposta que ele recebeu? Que o filho dele morreu. Que um animal do campo comeu o filho dele. A Bíblia, você vai ler comigo, diz que ele ficou inconsolável. Tem uma tradução que é diferente da corrigida que nós usamos no culto, que diz que ele falou para todos os filhos que ele ia até o cemitério chorando. Que não adiantava ninguém falar com ele, que ele ia morrer chorando. Ele ia até a morte chorando pelo filho. Ele ficou inconsolável. Eu acredito que pela forma como ele ficou inconsolável, ele deve ter se revoltado com Deus. Às vezes ficou sem falar com Deus, brigou com Deus. Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse, tal. Deve ter brigado com Deus, se revoltado com Deus. Mas o dia que ele encontra o filho dele, a Bíblia diz que ele vai cair de joelho, ele vai abraçar o filho. Eu acho que naquele dia ele deve ter dito para Deus: me perdoa, Senhor, porque eu não sabia o que o Senhor estava fazendo. Aos olhos dele, a oração dele não foi respondida como ele queria, mas a resposta veio de acordo com a vontade de quem? Talvez ele sentiu uma dor, mas a dor que ele sentiu pelo filho foi a salvação que Deus deu, de pegar o filho dele e mandar o filho dele para o Egito, porque foi o filho que ele achou que tinha morrido, que ele achou que Deus era mau. Foi aquele filho que lá no Egito salvou toda a família. Na verdade, a dor que ele sentiu no momento, e no momento ele não conseguia ver aquilo como solução. Aquela dor que ele sentiu naquela hora, naquele momento, foi a solução que Deus deu para o problema que eles iriam enfrentar. Vamos ler comigo Gênesis capítulo 37, versículo 31. Leia comigo 31. Então, leia aqui, tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la ao seu pai e disseram: temos achado esta túnica. Conheça agora se esta será ou não a túnica do teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho. Quanto tempo, pessoal?
Muitos dias. Agora olha o 35, pega uma caneta aí. E levantaram-se todos os seus filhos e as suas filhas, para consolarem o Jacó. O que o Jacó fez? O que está escrito aí? Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro, eu hei de descer ao meu filho até a sepultura. E assim o chorou quem? O seu pai. Então, diante da perda, o Jacó não teve uma reação boa. Ele ficou inconsolável. É normal a pessoa ficar triste, chorar, todo mundo. É normal a gente ter um período de luto. Isso é normal, todo mundo. Mas ele não. Ele disse: eu vou morrer desse jeito. Eu não vou parar de chorar, de me lamentar. Ele deve ter ficado revoltado. Então, diante da perda, a reação dele não foi boa, foi ruim. Agora vamos ver como é que o filho dele reagiu às perdas que teve. Agora vai para o capítulo 39. Porque o José também perdeu. Perdeu o convívio com a família. Perdeu o convívio com o pai. Você imagina, o José era livre. Ele ia onde ele queria, o pai dele gostava muito dele. Todo dia ele abraçava o pai, ele conversava com o pai, conversava com os irmãos, mesmo que os irmãos não gostassem muito dele, mas tinha uns momentos à mesa em família. Ele era livre, ele tinha servos que serviam ele, o José. Ele podia ir para onde ele queria. Qual foi uma das primeiras coisas que o José perdeu? Perdeu o convívio com a família, perdeu a liberdade, porque agora ele não é mais livre. Ele foi vendido para o Egito como um escravo. Então agora ele tem que trabalhar na casa de alguém, obedecer ordens. O José foi perdendo várias coisas também. Mas olha como é que ele reagiu diante das perdas. Gênesis 39, versículo 1 diz assim: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou José da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e ele foi um varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, Potifar, que Deus estava com José, e que tudo que ele fazia o Senhor o prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos. E o que José fazia? Serviu. Ele perdeu a liberdade e agora ele era um servo. José estava perdendo. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Agora vai para frente. Por que vai acontecer? O José acaba de perder a liberdade e ele vai perder um pouco mais, porque a mulher do Potifar gostou do José, queria ter coisa errada, um caso com ele. O José disse: não quero isso. Ela acusou o José de ter abusado dela. Já chega que ele virou um escravo, está trabalhando para os outros. Ele vai descer mais um pouco, ele vai perder mais um pouco. Ele vai virar um prisioneiro injustamente por coisas que ele não fez. Versículo 20, ele está lá na prisão, Gênesis 39, 20. O que diz o 20? E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de coisa nenhuma que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Mesmo ele perdendo, cada vez descendo mais, a gente não vê o José murmurar, a gente não vê o José brigar com ninguém, a gente não vê o José falar mal de ninguém, a gente não vê o José fazer nada errado. A gente vê o José continuando sendo quem ele era, sempre servindo. Vamos terminar em Romanos 8. Então a pergunta que fica é: estamos preparados para o tempo de perder? Quem nós somos quando tudo começa a dar errado na nossa vida? E se perdermos alguma coisa, a gente muda com Deus ou continuamos sendo os mesmos? O José só foi perdendo, mas a gente não vê o José murmurar, nós não vemos o José brigar, nós não vemos o José reclamando, não vemos nada. E Deus tira o José da prisão e bota o José no trono. Quem está preparado para o tempo de perder, também vai estar preparado para o tempo de glória. E quem roda no tempo de perder, não vai viver o tempo de glória. Se você perder, não brigue com as pessoas. Não ache que foram as pessoas, porque nada acontece sem a vontade de quem? Todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, e nada acontece sem a permissão dele. Então a gente tem que aprender a confiar em Deus e viver cada fase que Deus tem para nós, porque Deus sabe o que está fazendo. Às vezes a fase de perder é um teste para o nosso coração,
para a fase que vai vir à frente e o que Ele vai fazer lá na frente por nós. Romanos capítulo 8, todos acharam? Romanos 8, versículo 28 diz assim, ó, todo mundo junto, Romanos 8, 28. O 28 diz: e sabemos, lê comigo, todo mundo junto, vamos lá em voz alta, o que diz a sua Bíblia? E sabemos que todas as coisas, o que são todas as coisas? Coisas agradáveis e coisas desagradáveis, momentos bons e momentos ruins, coisas que nós gostaríamos e outras que talvez a gente não gostaria tanto assim não. Ele está dizendo que todas as coisas, vamos lá, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E leia com o pastor, e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então Deus está dizendo que tudo que está acontecendo na nossa vida contribui para o nosso bem. Deus sabe o que Ele está fazendo, Deus sabe o que Ele está permitindo, Deus sabe como Ele está agindo. Talvez hoje a gente não entenda, porque só enxergamos o agora, só enxergamos o momento e lembramos algumas coisas do passado. Agora Deus é aquele que não esquece de nada que já aconteceu, sabe tudo o que está acontecendo e é aquele que ainda sabe o que vai acontecer. Então a gente precisa confiar nele. Ele sabe tudo que faz na nossa vida. Às vezes podemos passar por um tempo onde vamos ouvir não, onde podemos perder algo que gostamos. E o que eu tenho que fazer? Continue o mesmo. Não brigue com ninguém, não fale de ninguém, não reclame de nada. Continue servindo e mostrando para Deus que você é o mesmo. Não importa a fase que você está vivendo, fase nenhuma vai fazer você deixar o seu Deus. Vamos ficar de pé. Não é fácil perder, ninguém gosta, mas que a fase da perda não nos afaste de Deus. Vamos orar agora. Eu quero orar junto com você, nós vamos falar com Deus. Olá, que bom ter você no meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as novas mensagens e compartilhe essa mensagem com quem precisa. Não esquece de deixar o seu like nessa mensagem. Que Deus te abençoe com essa mensagem.